Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, né, sobre o caminho de maturidade, o crescimento. Jesus, ele deixou muito claro que no mundo nós teríamos aflições. Eu não sei você, mas essa semana eu tive bastante lutas. Você teve lutas? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? E é importante a gente entender que as lutas, elas têm um sentido. Nós precisamos ter um discernimento. E começamos essa série falando sobre isso, sobre ter discernimento do porquê alguns sofrimentos e das causas dele, da onde vem. E isso é interessante, porque a gente começa a colocar eles no devido lugar e eles são para nos tratar. Então, seremos tratados. Se é algo que nós, então, estamos gerando, nós mudamos. Se é o inimigo se levantando contra a nossa vida, nós temos poder e autoridade para repreendê-lo. E nós falamos sobre isso, né? Na semana passada nós falamos sobre Deus usando dos problemas para nos ensinar. E muitas vezes nós temos resistido àquilo que Deus quer ensinar a gente, né? E hoje a gente vai dar continuidade nisso. Mas antes disso eu quero trazer só um ponto que é muito importante para a gente ter dentro do nosso coração e compreender o sentido dessas coisas. Bom, Hebreus capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo. Eu estou na NTLH, tá? Só para eles me acompanharem. Tem aí? Tá. Vou esperar eles colocarem para vocês lerem comigo. Vamos lá. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Então, o Senhor está falando para nós, temos uma interpretação, um entendimento, que sofrimentos que nós vivemos, passamos, é como se fosse um castigo dado por um pai. Um pai ensinando ou disciplinando o seu filho. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Mostra que Deus está nos tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Será que nós podemos dizer, olha, existe um filho que nunca foi corrigido? Eu acredito que só Jesus, o único, porque ele sempre fazia a vontade do Pai. Mas na terra, nos seres humanos, não existiu nenhum filho que nunca foi corrigido pelo Pai. E se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Então, amados, Hebreus, ele está nos dando uma direção e dizendo assim, que aquele que não permite a correção ensiná-lo, ele se exclui por si só de uma legitimidade de filho, porque o filho, ele é disciplinado pelo pai. Então Deus está nos ensinando que na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida, Ele vai usar das lutas, das adversidades que a vida traz, para nos capacitar, para nos ensinar. Resistir a isso nos tira de uma posição de filhos. Posso ouvir um amém? Então, ele diz, filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Mais para cima ele está dizendo, né? Porque Ele corrige, né? Porque a quem Ele ama, Ele corrige. Deus corrige quem ama, quem Ele ama. Então, o mesmo texto que está dizendo que Ele corrige a quem ama, está dizendo que os filhos que resistem à correção se tornam filhos ilegítimos. Ou seja, um filho obediente, ele amadurece. Um filho obediente, ele cresce. Um filho resistente, ele prolonga a dor. Deus não vai te cortar como filho, mas você prolonga a dor, você prolonga o processo na tua vida. Então, a mesma dor que pode virar maturidade,
ela pode virar um sofrimento prolongado na nossa vida. Posso ouvir um amém? O que decide não é a dor, queridos, onde nós colocamos o maior foco da nossa vida, mas é a resposta do nosso coração diante daquilo que Deus está nos ensinando, daquilo que Deus está nos capacitando. Então, hoje, o tema do nosso sermão é, claro, caminho de maturidade, mas o sofrimento que vem da carne e das pessoas. Porque há um sofrimento que vem da carne e das pessoas. Então, a dor que não transforma, corrige. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos entender. Quando a dor vem de nós, quando o sofrimento que nós estamos passando, ela é causada por nós, tá? Ou quando a dor vem de outros, de outras pessoas que fizeram mal para nós. E como vamos responder sem confundir o processo com consequência. Nós vamos entender, quando é processo de Deus, nós se deixamos de ser tratados por aquilo. Somos perseverantes, não foi assim que nós aprendemos semana passada? Mas quando a dor é consequência das nossas ações, então nós vamos ter hoje uma direção, um discernimento, que é processo de Deus na minha vida e o que é consequência das minhas ações. Amém? Nós vamos entender, sem aceitar o que Deus não pediu, e aceitar aquilo que Deus está pedindo para a gente ser transformado. Amém? Então, primeiro ponto, a dor que vem da carne. É muito importante você anotar, pegar teu celular e perceber os sentimentos de dor, as causas, para que você trate isso. E eu creio que o Espírito Santo vai levar você a enxergar isso dentro de você. Ok? Então, primeiro ponto, a dor que vem da carne. Não é Deus criando dor ou usando um processo para dar, mas é você continuando aquilo que era para ser resolvido já. Provérbios capítulo 19, verso 3, fala o seguinte. Esse já está eu acho que está na NVI. E agora eu vou ficar na NVI. Tá? Bom. Provérbios 19, verso 3 diz assim: é a insensatez do homem, a falta de juízo do homem, a maneira do homem viver por si só, é a insensatez do homem que distorce o seu caminho. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Sabe quantas vezes, amado, situações que isso acontece a todo momento, em todo lugar. O homem cria a confusão, o homem cria o problema, o homem arruma conversa para si. Ele sofre consequências disso. Ele sofre as causas da confusão, do caminho, da insensatez dele, que ele decidiu tomar. E aí ele ainda por cima diz assim: Deus, por que isso? Deus, por que essa minha vida? Por que essa minha história? Ele culpa Deus. E eu creio, amados, que em algum momento na tua vida você questionou: Deus, por que eu estou vivendo isso? Será que eu mereço tanto assim? Porque nós aprendemos também, na última ministração, que um dos processos que paralisa a transformação na nossa vida é vitimismo. É ser coitadinho. Então, é exatamente isso que acontece na vida de muitos dos nossos irmãos. Eles não é Deus disciplinando, não é o diabo atacando a vida deles, mas é a carne deles mantendo uma dor que Deus já mostrou que ele tinha que mudar. Então tem coisas que Deus já mostrou para nós, já nos ensinou, falou: olha, você tem que melhorar nisso, você tem que deixar isso e aquilo outro. Mas por própria vontade da sua carne, ele está sofrendo consequências por causa da sua insensatez, por não acreditar na palavra, por não deixar a palavra transformar a vida dele, e ele está levando por si essas consequências, e isso traz sofrimento
que nós mesmos criamos para nós. Posso ouvir um amém? O interessante, amados, que a luta, o sofrimento, muitas vezes ele vai ser igual o processo. E eles vão ser parecidos quando é Deus querendo me transformar e quando eu mesmo estou causando sofrimento para mim. Eles vão ser muito idênticos, na maioria das vezes. Por exemplo, uma pessoa ela tem problema com organização. E aí Deus tem usado, ela tem ficado aborrecida porque a mãe, o pai, o patrão, a sua história exige organização. Fala, cara, você precisa ser mais organizado, você precisa ser diferente, você precisa ser mais arrumado, que não sei o quê. E aí você acha que isso é uma perseguição na tua vida. Mas é Deus usando um processo para te tratar. Posso ouvir um amém? Então uma pessoa tem problema com organização. Deus mostra para essa pessoa, olha, realmente você tem problema com organização. Sabe, alguém te cobra. Então é Deus falando, olha o processo, você está sendo cobrado. Sabe, você tem chances de mudar. Isso aqui é processo. Só que aí nós decidimos não. Então, o que Deus está dizendo? Filho, aqui é onde que eu estou te amadurecendo. Mas o fulano ignora, ele não muda, ele endurece o coração e continua na mesma. Sabe, amados, quantas vezes Deus mostrou coisas na sua vida, e você por achar tão insignificante, organizar ou desorganizar, uma coisa que talvez não tenha tanto efeito, mas você está ignorando. Agora vem a consequência. Agora a consequência não é mais um processo de Deus, é um sofrimento que você já tinha que ter aprendido quando Deus falou com você, mas agora é consequência por causa da tua atitude, por causa da tua ignorância, por você ignorar o agir de Deus, por você ignorar o que pessoas estão te ensinando, o que pessoas estão te direcionando. Então a cobrança começa a ficar mais pesada. Sabe, você perde oportunidades por falta de organização. Você começa agora a ter um desgaste maior, um cansaço maior. Conflitos começam a acontecer, sabe, descontrole. Tudo isso porque você simplesmente não aceitou o primeiro processo de correção. E agora a sua situação piorou, querido. Por quê? Porque você mesmo quis andar pela sua insensatez. Amados, o Senhor tem nos ensinado e nos dado a graça da revelação da Tua palavra para nos dirigir a nossa vida. A maior verdade absoluta que existe no mundo está aqui, nas nossas mãos. Bendito é o homem que confia nisso. A palavra de Deus diz que ele é bem-aventurado. A palavra de Deus diz que os planos dele não vão ser falíveis, eles são infalíveis. O homem que confia no Senhor, o homem que anda segundo os conselhos do Senhor, ele diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e qual dá o seu fruto na estação própria, e quando vem o verão, quando vem a seca, quando vem alguma coisa que possa interferir nisso, as suas folhas não secam, não murcham, não caem. Então, se dobrar a isso é ser sábio. Mas quando a gente não deixa o processo, e nós entramos então na nossa própria dor por causa das nossas próprias escolhas, e não é mais processo de Deus, sabe? Então isso não é Deus criando uma dor para te ensinar algo, mas é você mantendo a dor que já poderia ter acabado na tua vida. Tem muita gente sofrendo dor que não era mais para sofrer. Um outro exemplo, amado, sabe? A pessoa tem um padrão de falar demais. Fala assim, fala a Deus. Sabe, ela fala demais. Sabe, e ela já foi confrontada por amigos. Os amigos já falaram para ela, você fala muito, você tem que fechar um pouco a boca. Sabe, você vive colocando adjetivos nas pessoas. Você fica sempre julgando as pessoas. Você fala demais. Sabe? Talvez os seus líderes já falaram isso para você. Hoje Deus vai falar com você, amém?
Sabe, já recebeu que suas palavras, já percebeu que suas palavras machucam? Você já machucou pessoas por causa das suas palavras, porque você fala demais? Sabe, já entendeu que precisa ouvir mais e reagir menos? Sabe, você tem machucado pessoas da tua família, você tem machucado pessoas que você ama, porque a tua boca é grande, e você sabe disso. Outro exemplo, sabe, o Espírito Santo já te incomoda. Antes de falar, ele fala: segura, você não, você é uma tagarela, um tagarelo. E ignora. Sabe o que Deus está dizendo para você, querido? Ele está falando: filho, eu quero formar sabedoria e domínio próprio em você. Quando eu digo para você, calma, fala menos, eu não estou dizendo que você não tem direito, eu estou dizendo que você assim vai se tornar sábio, vai ter domínio próprio. Mas a pessoa continua rebatendo tudo, ela fala na hora errada, ela dá opinião sem filtro, sabe? Ela fala o que pensa, ela interpreta tudo emocionalmente. Sabe, ela não sabe aceitar, ser corrigida em certas áreas. Sabe quais são as consequências? Ela vai perder amizades maravilhosas que poderiam ajudar a vida dela. Ela vai viver com brigas frequentes, ela frequentemente está envolvida em briga. E aí ela fala que a vida é uma perseguição. Mas não é, querido. Porque Deus está te ensinando, Deus fez você passar por um processo, e você rejeitou o processo, tem que ignorar o processo. Isso é ser insensatez. E esse é um caminho de ruínas, e aí depois você fala que Deus é o culpado, porque ninguém te entende, nem te compreende. Sabe, você se sente isolado, essa pessoa que fala demais, porque, é claro, quem vai ficar perto de você? Sabe, as pessoas se afastam, ela é vista como alguém difícil. Essa pessoa é complicada, é difícil. Sabe, ela cria reputação imatura. As pessoas olham para você e falam: você é uma pessoa imatura, não tem maturidade. E sofre por isso. Porque a dor da rejeição, muitas vezes, amado, é consequência da incapacidade de controlar a própria boca. Por isso que você não é convidado para ir para as pizzarias com os irmãos. Um outro exemplo. As pessoas que não sabem dizer não. Sabe como Deus tenta te amadurecer? É que a dificuldade de dizer não revela uma coisa muito séria dentro de nós. Você que tem dificuldade de dizer não revela insegurança, revela necessidade de aprovação. Quem não sabe dizer não, ela revela necessidade de aprovação, tem medo da rejeição, ausência de uma identidade firmada. Por isso você não sabe dizer não em Cristo Jesus. E Deus quer te ensinar a ser filho, não servos do aplauso dos outros ou da necessidade de alguém te amar. A pessoa que se sente responsável por todos, mas não entende que só Deus é suficiente. Então por isso ela não sabe dizer não. Sabe o que Deus está dizendo nessa situação? Sabe, você não consegue tudo. Você não nasceu para agradar todo mundo. Você precisa ter limites, fronteiras. Você não é o salvador da história. Você precisa cuidar de você. E sabe como que ela responde? A pessoa que não sabe dizer não, ela acredita que tem que agradar, que tem que resolver tudo, que tem que ser útil o tempo todo, que tem que carregar as responsabilidades dos outros, sabe? Não pode decepcionar ninguém. E tudo isso é uma camuflagem
de uma palavra que ela quer dizer que ela ama, que ela é bondosa, que ela ajuda as pessoas, mas isso não é amor. É falta de limite, é medo, é insegurança, mascarado de bondade. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Essa pessoa vive esgotada, porque ela tenta salvar todos, menos ela. Ela diz sim para tudo, assume responsabilidades demais, suporta mais do que consegue, está se destruindo, fica exausta, mas mesmo assim essa pessoa continua, e ela sente-se culpada se ela descansar. Consequências disso: burnout emocional, vai pirar, mano. Aí não sabe porque está doente. A saúde está quebrada. Explosões emocionais, não tem um controle. Queda espiritual por cansaço, não tem mais relacionamento com Deus, é só ativismo. Perde a paciência, rancor escondido, está tudo aí. Sabe, quem não sabe dizer não, acaba ferindo quem ama, sabia, gente? Porque quando a pessoa se esgota, ela começa a tratar mal quem não merece. Você tem feito isso? Talvez seja porque você está esgotado. Ela perde a paciência com quem ama, ela vive nervosa, vive cansada, vive estressada, vive ansiosa, vive irritada. E aí, parece que Deus está conspirando contra ela e que a luta e o sofrimento dela é os outros, é Deus que não consegue viver. E de verdade, querido, é só você criando isso em você. Deixou o processo de lado. Você ouviu amém? Quem não aprende a dizer não vive um sofrimento que Deus nunca pediu para carregar. Sabe, Deus nunca pediu para você fazer tudo isso. Sabe, as pessoas elas confundem, elas acham que Deus te chamou para ser um escravo, um operário no seu reino. Deus te chamou para ser filho, amado. Deus te chamou para você descansar. Deus te chamou para você se sentir amado por Ele. Não se esforçar para ser amado. Faz sentido? Tá bom. Vou mais um exemplo, talvez esse exemplo fale com você. Pessoas que evitam confronto necessário. O AP está chamando para briga agora. Existem confrontos que são necessários, amado. E as pessoas evitam isso. Então, como Deus tenta amadurecer essa pessoa nessa situação? É interessante porque situações repetidas mostram que você precisa conversar. E você fica ignorando, evitando, foge da confusão, foge dessa conversa. Sabe, o Espírito Santo cria oportunidades saudáveis de alinhamento, onde você pode ter uma boa conversa, onde você pode ir lá e falar, olha, isso aqui não está legal, a gente precisa melhorar. Mas você vive engolindo. Você vai pedir conselho para os líderes, você vai se aconselhar, eles falam, olha, conversa com a pessoa em amor. Explica, mostra teu coração, mostra teu sentimento. Não deixa, mas fala a verdade. Fala o que precisa ser dito. E aí você deixa isso aí guardado. Sabe, Deus tenta formar coragem, maturidade relacional em você, porque às vezes nós vamos precisar confrontar situações, e qual é o problema?
Então você tem vivido uma vida de opressão. Existem relacionamentos onde a mulher oprime o homem. E é tão nítido que esse homem, longe dessa mulher, ele sorri perto dela, ele murra a cara. Existem, ao contrário, o inverso, mulheres que vivem sendo humilhadas dentro de casa porque não têm coragem de conversar com seu marido. E assim, sucessivamente, no trabalho, com amigo, com pessoas, a gente evita os conflitos. Vocês já viram muitas pessoas errarem, agir de uma forma errada, mas você fala assim, eu vou ficar falando na vida dessa pessoa. Você está evitando conflito. A Bíblia, eu não estou dizendo para você chegar e começar a quebrar o pau e brigar, mas a Bíblia nos ensina como conversar. A Bíblia nos ensina a falar em mansidão, em amor, com o coração para edificação, para transformação, não para querer estar certo, não para querer ter razão. Mas a gente está nem aí. E a Bíblia fala que aquele que está nem aí, quando vê um dos seus pecando, dos seus irmãos, dos seus membros desse corpo errando, e não corrige, erra junto. E aí, amado, essa mesma situação vai gerar consequências em sua vida, vai trazer problema para você. Sabe como essa pessoa resiste? Ela foge das conversas difíceis, ela guarda tudo para si. Eu vejo um monte de crente forte. Não compartilha com o líder seus sentimentos, seus problemas, principalmente homem, cara. É os mais difíceis. Está sofrendo porque é burrão. Perdão. Quer resolver tudo sozinho, não quer encarar os conflitos. E Jesus, ele falou antes de 2 em 2. Jesus, ele falou, ore um pelos outros. Sabe, tem muito ensinamento para a gente olhar e perceber que sozinho você vai ser destruído, cara. Então, ela guarda tudo para si, ela engole sentimentos, ela vive evitando pessoas, ela deixa os problemas crescerem. Não, outro dia nós conversamos, vai dar, sabe? Ela quer paz sem processo. E não vai existir, amado. Sabe por quê? Ela vai colher guerra. Consequências, amizades rompidas, acúmulo de mágoas, relacionamento instáveis, sensação de injustiça constante dentro do teu coração, raízes de amargura, vazamentos emocionais. Você dispara o seu emocional em lugares que não tinham que acontecer. Isso tudo está apontando que você não resolve os seus conflitos. E não tem nada a ver Deus em processo na tua vida de dor, de luta. Deus está trabalhando. Deus não está trabalhando. É você que tem que resolver isso. Posso ouvir um amém? Eu sei que essa mensagem vai trazer maturidade para nós. Vai fazer você enxergar diferente. O confronto que você evita hoje, ele vai tornar-se uma prisão para você amanhã. Vai te aprisionar. Então, diante dessas dores, a dor que Deus queria usar para amadurecer, a carne ela transforma numa consequência quando a gente resiste. Então, as lutas podem ser parecidas, de processo de Deus na nossa vida, mas a partir do momento que nós ignoramos o processo, aí, querido, o sofrimento é causado pela minha própria vontade. É eu que estou causando o sofrimento para mim mesmo. Sabe, João 12, 47, Jesus está falando sobre a ressurreição, o juízo. Mas ele usa uma palavra, ele usa algo que é muito forte. E isso importa muito nós ouvirmos. Ele diz assim, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Olha o amor de Deus aqui. Ele não fica assim, Jesus não está apontando, Deus não é contra a gente. Deus não é opositor a nós. Não é Ele que está se levantando e dizendo, ei filho meu, olha isso, eu estou te castigando. Não, Ele está dizendo, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo. Jesus não veio julgar o mundo, mas Ele veio salvá-lo. Está escrito,
mas para salvá-lo. Ah, um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Meu amado, olha aqui, não é Jesus que está condenando, mas existe um caminho, existe uma direção verdadeira para nós andarmos, vivermos, sermos, existirmos. Quando rejeitamos isso, essa palavra, não é Jesus, essa palavra é como uma lei operante em nossas vidas, e as escolhas erradas nossas trarão consequências. Faz sentido isso? Então, a verdade mostra o caminho. Jesus é a verdade, e Ele mostra o caminho. Mas eu rejeito, e a dor continua, o processo continua. Então toda dor ignorada, querido, ela volta mais forte. Escuta o que eu estou te dizendo. Alguns exemplos de dor na carne, só para você entender. Quando a pessoa insiste em um relacionamento tóxico, sabe que o cara não é bom, sabe que a mulher não é decente, e ela está lá. Sabe que aquela amizade não faz bem, aquela pessoa está lá. Cara, vai dançar, mano. Quando vive endividado, por falta de disciplina. Sabe que a palavra de Deus, Ele fala que o Senhor dá o pão para cada dia. O Senhor tem promessas na sua palavra que Ele não vai deixar faltar moradia, alimento e roupa. Se está faltando na tua vida, querido, é falta de disciplina. Fala amém. Obrigado. Quando se envolve em brigas por temperamento explosivo, você está colhendo a dor por causa do teu temperamento explosivo. Isso é tudo da carne, querido. Sabe, quando perde o trabalho por irresponsabilidade. Ai, o diabo se levantou. Você foi um responsável, não tem diabo ali, mano. Não tem Deus no processo para te dar, aí Deus abre a porta agora melhor, porque a glória da segunda. Não, amado, se é irresponsabilidade tua, é consequência sua. A sua dor é você responsável por ela, você criou. Mas se você fizer certo, amado, e o diabo se levantar para fechar uma porta, Deus abre melhor. Deus torna melhor a tua vida. Posso ouvir um amém? Sabe, pessoa que vive cansada porque não coloca limites, como nós falamos aqui, quando insiste no pecado, achando que não terá consequências, tudo isso não é Deus, não é o diabo, é a carne produzindo colheita que você plantou. Então seja responsável por aquilo que você tem feito. Seja honesto com você mesmo. Gálatas 6, 7 diz assim, ó. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando Jesus disse, eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância, Ele está falando de vida eterna e uma vida abundante nessa terra. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que segue os caminhos do Senhor, ele é próspero, mesmo diante de qualquer sofrimento, em tudo que ele faz. Porque processo tem tempo, ignorar processo prolonga o tempo. Posso ouvir um amém? Sabe, entendi, AP. Percebo que na minha vida eu tenho causado dores. Eu sou o principal agente disso e eu quero entender e agora. O que Deus vai fazer com essa dor, né? Em amor, amado, Deus vai usar de novo essas consequências para despertar você, corrigir você, te alinhar, te amadurecer, ensinar você a escolher o melhor, quebrar os ciclos que estão se repetindo.
tratar a resistência no teu coração em relação à verdade de Deus. Ele está fazendo isso hoje. Sua palavra está trazendo libertação para dentro de nós. Cura. Sabe, Deus não criou a dor, mas a resistência nossa manteve a dor. Então, é o amor de Deus, é o amor que Deus vai usar a dor para mostrar aonde nós precisamos mudar. Então, se Deus está mostrando ao nosso coração, eu não posso me sentir, tudo sou eu, que não sei o quê. Não, eu tenho que sentir amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Ele ama aquele que Ele corrige. E se existe correção hoje no teu coração, isso é sinal de amor de Deus para você. Deus está derramando amor sobre nós. Amém? Agora vamos para o outro processo de dor. Eu acho que eu tenho tempo. Segundo ponto. Então nós falamos da dor que nós causamos. Tá bom, API, agora a dor que as pessoas causam em nós. Porque também existe isso. A dor que vem das pessoas. Sabe? Então quando não é um processo, e não é nós, é a injustiça humana. Então nós vamos para um outro tipo de sofrimento. A dor que alguém causou em mim. Você foi rejeitado, você foi traído, sofreu um abuso sexual, sofreu algum tipo de violência, sofreu injustiça, um abandono, uma humilhação, um roubo, palavras que te feriram, sabe, decisões que te machucaram de outras pessoas. Então essa dor não é Deus não enviou alguém para te inferir. Não é, Deus não planejou que você fosse rejeitado. Não tem nada a ver com Deus. Deus não está te ensinando nada disso. Deus não quis que você sofresse um abuso. Deus não pediu para que você ficasse paralítico. Deus não aprovou a maldade que alguém escolheu fazer e atentar contra ti. Essa dor não é um processo. Essa dor não é uma disciplina. Essa dor não é uma maturidade, não é. Essa dor é fruto, amados, do livre-arbítrio mal usado. E nós precisamos entender isso. De um coração humano afastado de Deus. Posso ouvir um amém? De pessoas que escolheram ferir outras pessoas. Essa dor é causada por andarmos em ambientes ou estarmos num lugar que a Bíblia nos ensina que a terra está caída, em lugares caídos. É uma maldade humana real. Pessoas que escolhem viver longe dessa verdade, elas são causadoras de dor em nossas vidas. Posso ouvir um amém? E Jesus, ele reconhece isso. Ele fala, olha, eles me odiaram, também vão odiar vocês. Mas ele nos ensina isso, através do Sermão do Monte, como lidar com essas dores. E aqui é manifestar o reino de Deus. Ele diz que o mal é real, a injustiça é real, o golpe que te deram é real, o dano é real. Ele não disfarça o mal. Jesus, ele não, vocês têm que entender, não. Mas ele mostra como devemos responder este mal, sem permitir que esse mal nos torne ou nos forme. Porque muitas vezes o mal que estão fazendo para a gente também quer retribuir. E aí você entra no ciclo. Então o que Deus faz? Deus, ele não trata o que fizeram comigo. Deus não vai tratar, olha a injustiça que fizeram com você. Ele não vai tratar o mal que fizeram com a gente. Mas Deus vai tratar o que esse mal está tentando tornar dentro de nós. Ele vai proteger o nosso coração para que esse mal não produza aquilo que ele veio para produzir dentro da gente.
Então Deus, ele tira o foco do problema. E muitas vezes nós estamos olhando para o problema, querendo que o problema seja resolvido. Isso chama vingança. Posso ouvir um amém? Você é um crente vingativo? Sim ou não? Porque se nós não cuidar, a injustiça vai virar amargura dentro do nosso coração. De tanta injustiça que você sofreu, você se torna uma pessoa amarga, amargurada. A dor começa a virar sua identidade. Que você se torna isso. Ah, eu sou assim, é assim. O trauma, uma prisão. A ferida começa a virar um filtro. Então você interpreta tudo diante daquela ferida que fizeram, e todo mundo agora, dali para frente, é segundo aquele filtro que você tem a ferida. De novo, a injustiça vira uma vingança na nossa vida. Olha o que Efésios capítulo 4, 31 diz. Livrem-se de toda amargura, de indignação. Livre-se disso. Ai, gente, eu estou indignado. Como pode isso? O Senhor está falando, livre-se disso. Da ira, livre-se da gritaria, livre-se da calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, olha o que o Senhor está dizendo diante dessas verdades. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então toda amargura seja tirada de vós, é o que ele está dizendo. Sejam bondosos, perdoe-vos uns aos outros. Sabe o que Deus não quer que o mal que fizeram forme algo dentro de você. Porque se você não cuidar do mal que estão fazendo, da injustiça, da vida, ele vai entrar no teu coração e vai produzir esses frutos. E o antídoto está, olha, seja bondoso, perdoa, ande nisso. Então, o sermão do monte, ele nunca vai explicar o mal, ele não está explicando o mal. Mas ele define como um filho de Deus responde ao mal, como manifesta o reino de Deus quando o mal se intenta contra nossas vidas. Então Mateus 5,39, ele diz assim, não resistai aos perversos. Ele começa, é muito lindo, leia Mateus 5 que você vai ver só. E quando ele fala não resistai aos perversos, ele está dizendo para você assim, isso não significa aceite todo o abuso que fizer contra a tua vida. Tudo que o perverso fizer, sorria, se sinta alegre. Não é isso que Deus está dizendo. Significa assim, não paga na mesma moeda. Não desce ao nível do agressor. Não seja transformado pela injustiça. É isso que Deus está falando. Não resista ao perverso. Não se torne ele. Sabe, ele está dizendo, não deixe o mal te tornar igual ao mal. Se alguém te ferir, querido, dê a face direita. Dê a outra face. Como é que você enxerga isso? Quando alguém te fere, Jesus não está te dizendo, ó, fique quieto, sabe, engula tudo, aguente tudo sozinho. Não, não é isso. Ele está dizendo assim, não devolva na mesma proporção. Ele está dizendo assim, responda com maturidade, querido, com mansidão, não com impulso. Por que é isso? Seja sábio. Ele diz, no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos.
Isso não é sentimental, isso é libertação do coração, é não deixar o nosso coração preso. Amar é desejar o bem. Orai pelos seus inimigos é entregar nas mãos de Deus, é apresentar. Bem dizer é não falar mal. E fazer o bem é não se vingar. Sabe qual que é o sentido? De novo, é não deixar o mal formar o seu caráter. Quando a dor vem de alguém, queridos, Deus não está tratando o que fizeram comigo. Deus, ele está tratando o que isso está tentando formar em mim. É aqui que entra o coração dessa mensagem, amado. É aqui que vai fazer você discernir e viver como um homem de Deus e manifestando o reino de Deus a todo momento nessa terra. Quando a dor vem de outra pessoa, Deus não diz assim: eu quis isso era necessário. Sabe, esse sofrimento te fará aprender tal coisa. Não, Deus não diz nada disso. Ele diz assim: eu estou guardando o seu coração para que essa injustiça não gere amargura, rebeldia, violência, ódio, vingança dentro de você. Porque se você não se cuidar, como nós dissemos, a injustiça vai virar amargura, a amargura vai virar uma prisão, e a prisão vai virar a sua identidade. Você vai andar com Deus, mas como uma pessoa do mundo. Então é isso que Deus está dizendo em Mateus 5. Então a resposta do reino de Deus, quem responde segundo o reino de Deus, não é passividade. Deus não está falando para a gente ser passivo e suportar tudo aí. Mas é superioridade. Superioridade moral e espiritual. Quem entende isso aqui é superior a qualquer pessoa, amado, lá fora, que se levanta contra nós. E é claro, a superioridade não te torna orgulhoso, ela te torna humilde, amém? Então, se a pessoa te feriu, você não devolve com mal, você não se iguala, você não se contamina, você não se torna refém da dor, você não entra num ciclo de vingança, você mantém o teu coração limpo. Por quê, amado? Porque você não vive por impulso, você vive por uma identidade. Cristo colocou uma identidade em nós. Ele disse que conheceriam Ele através de nós. Então é Cristo em nós. Você acha que Cristo foi injustiçado? Quando o mataram? Você acha que Cristo foi fraco? Quando o humilharam, o perseguiram? Você acha que ele foi covarde, medroso? Ou ele foi um rei poderoso destruindo todas as trevas? É isso que Cristo está nos ensinando aqui, amado. Então eu sei que existe dor que nós causamos, e também sabemos que existe dor que pessoas causam em nós. E a questão não é até quando, Deus, mas o que eu estou manifestando, amado. De que tipo de espécie eu sou. Se você não sabe, eu sou imagem e semelhança de Deus. E é isso que você é. O mal, ele é real, mas o reino de Deus dentro de nós é muito maior do que qualquer mal. Então eu trouxe alguns exemplos, só para passar aqui. Uns clássicos. Alguém te roubou. Deus não provocou isso? Deus não queria isso? Isso não é processo de Deus, isso é maldade humana. Ok? Amém?
Então, o que Deus está tratando? Ele está tratando raiva, vingança, descontrole e medo dentro de nós. Para que eu não seja moldado pelo roubo, porque o roubo vai trazer isso. Raiva, vingança, medo, descontrole. Porque me roubaram, agora eu também vou roubar. Porque me tiraram, eu também vou tirar. Eu não vou mais sair de casa, aquele lugar é perigoso. A gente começa a viver travado. Percebe que a dor que as pessoas causam em nós, elas trazem consequências se nós não permitirmos o perdão entrar no nosso coração e realmente da onde somos, quem somos em Cristo Jesus. Então, para que eu não seja moldado pelo roubo, mas pelo reino. Alguém me atropela e eu fico paralítico, perco uma perna, perco uma cabeça, sei lá o que pode perder. Cabeça não dá para perder, vai. Mas num acidente de trânsito, bateu o carro, você perde a cabeça. Saiu na porrada, bateu no outro carro, quebrou o carro do cara, e você acha que você está certo, manifestando o reino de Deus. Né? Isso não foi Deus movendo a mão contra você, nesse atropelamento. Sabe, não é Deus que te colocou paralítico. Não é, isso foi uma disciplina de Deus para aquela pessoa, porque se ela andasse, ela sei lá o quê. As pessoas pensam absurdos, e não conseguem compreender que a humanidade é mal sem Deus, é caída. Simples. O homem escolhe beber, encher a cara de cachaça, sai aí. Pessoas estão morrendo agora, nesse exato momento, por causa da decisão e escolha de outras. E é Deus? Deus podia livrar, amado, é a escolha dos homens. Deus deu o direito de você escolher. Posso ouvir um amém? Então, isso não é disciplina, isso não foi um propósito pelo sofrimento. Então, o que Deus faz com uma pessoa que ficou paralítica, cara? Ele restaura a dignidade dessa pessoa. Sabe, Ele ressignifica ela. Ele sustenta a alma dela, o coração dela firme nele. Ele fortalece ela. Deus impede que a dor vire identidade daquela pessoa. E Ele está fazendo isso. Quantas pessoas, amados, eu já vi testemunhos, pessoas que nasceram sem braço, pessoas que perderam um braço, e hoje pregam a palavra de Deus, e pessoas são transformadas por causa daquelas pessoas, elas nas dificuldades delas, cara, sabe, elas fazem mais do que nós, que temos todas as coisas boas. Que somos perfeitos, que talvez não sofremos tanto dano com essas situações. Por quê, amado? Porque Deus a sustenta. E a gente perfeito, um bando de fraco, não tem coragem tem preguiça para vir para o culto. Não que o culto seja algo que vai salvar a tua vida, tá? Alguém me traiu, sofreu uma traição, um abandono, ou foi desprezado. Sabe, Deus não planejou isso é a escolha do homem. O que Deus está tratando, querido? Sua rejeição, o valor teu, a tua identidade, a cura, o perdão. Quando nós entramos em Mateus 5, Ele não está te dando uma opção, é um estilo de vida do cristão. Ok? Ame os inimigos, orem pelos que te perseguem, respondam diferente do mundo, não devolvam na mesma moeda, não deixe o mal vencer no teu coração, não porque você é fraco, mas porque você é filho de Deus, porque você é aquele que manifesta o reino está entre nós. Então, eu não posso controlar o que fizeram comigo, você não vai poder controlar o que vão fazer com você, mas nós podemos decidir o que isso vai formar dentro de nós. Isso aqui é uma escolha nossa. Posso ouvir um amém? Então, quando nós temos o discernimento das causas dos nossos problemas, então nós temos aqui duas causas já bem claras. Processos que Deus usa para nos ensinar e nós rejeitamos, ignoramos, criamos agora a nossa própria dor. E a outra causa que as pessoas vão causar pelas escolhas dela
nas nossas vidas. E nós entendemos que é a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Amém? E aquilo que somos. Então, 3 perguntas simples que você pode fazer, que elas vão trazer direção para as causas e o sofrimento que vocês estão passando. Primeira pergunta, você deve perguntar: Deus já me mostrou essa área e eu ignorei? Deus já falou comigo sobre isso e eu deixei de lado? Você precisa fazer essa pergunta. Se o seu sofrimento é algo que Deus já falou, então essa é uma dor da carne. E o processo agora é você tem que corrigir. Corrija isso. Resolva isso. Porque senão o ciclo se continua. Posso ouvir um amém? O pessoal do louvor, se quiser subir. 2. Essa dor, ela tem nome, tem rosto? Se a resposta é, você encontra uma dor, você encontra um nome, encontra um rosto nessa dor, então essa dor é a dor que as pessoas causaram em você. Pede para Jesus curar o teu coração, proteja teu coração e faça com que o reino de Deus seja manifestado segundo a palavra de Deus. Haja conforme a palavra. 3. Essa dor está te amadurecendo. Você sabe que é um processo que Deus está usando. E você tem paz mesmo diante da pressão. Então permaneça no processo, aguente mais. Seja perseverante, porque essa dor está te transformando. Sabe, a vida ela traz pressão, a carne ela prolonga a dor. As pessoas podem nos ferir, mas Deus ele não vai desperdiçar nada quando o coração não resiste. Então hoje existe um convite para dentro do nosso coração. Se você está sofrendo por resistência sua, mude. Jesus está falando, não estou dizendo que você está sozinho nessa, Ele está querendo te ajudar nisso. Mude. Se você está sofrendo por injustiça, sabe, manifeste o reino. Haja como o Senhor disse lá em Mateus 5. Ame, trate bem, ore. Se está no processo de Deus, então permaneça, querido. Fala, Senhor, eu quero continuar nesse processo, me ensina. Me faz crescer nisso. Em nome de Jesus.